Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, pastor Orisvaldo, esse companheiro não pôde estar ontem, ele justificou seus muitos compromissos, mas disse que na segunda-feira estaria aqui, está aqui. Agradecemos grandemente o senhor, seu esforço, e deixa Deus continuar lhe usando. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero externar, irmãos, a minha gratidão a Deus de estar convosco nesta Santa Ceia, a primeira Santa Ceia do Ministério Servo de Deus, Pastor Dari, na condição de presidente desta igreja. Desejei muito estar com vocês ontem, com o Ministério, com as mesas diretoras, mas ontem nós tínhamos somente 3 compromissos. Um pela manhã, outro pela tarde e outro à noite. Mas eu prometi ao pastor Dari que, com a ajuda de Deus, estaria aqui para comer o pão e beber o cálice do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, sem demoras, gostaria que vocês abrissem o livro de Deus, no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, um texto bem conhecido. Os irmãos me ajudem em oração, porque não é fácil pregar. Toda profissão é difícil de exercer, mas o santo ministério de pregar é o mais difícil de todos, porque dependemos 100% da ajuda de Deus e do seu Santo Espírito. São Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para não conhecerem, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disse: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e declinou o dia.
e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e de como deles foi conhecido no partir do pão. Todos dizem o que, meus amados irmãos? Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus nesta noite, eu quero trazer-vos uma palavra antes que seja ministrado o pão e o vinho, memória do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Quero, com a ajuda de Deus, trazer-vos uma palavra de algo que tem me preocupado. Apesar que nós já estamos avisados. O Senhor disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o que, meus amados irmãos? Esfriaria. O amor de muitos esfriará. E, meus irmãos, lendo as pesquisas do IBGE, se vocês lerem, vocês vão achar, hoje é muito fácil, para aqueles que mexem com a navegação na internet, que o grupo que está mais crescendo, o grupo religioso, que está mais crescendo hoje em dia, não são os católicos, não são os pentecostais, não são os batistas, não são os presbiterianos, não são os assembleianos. Segundo estatísticas do IBGE, o grupo que tem mais crescido no Brasil, de grupo cristão, chama-se os desigrejados. É o grupo que mais está crescendo no Brasil. E não só no Brasil, mas é um fenômeno mundial. Começou nos Estados Unidos, a Europa já não é mais cristã, isso acontece nos países cristãos. E o Brasil tem sido uma fonte de desigrejados. Segundo dados do IBGE, é uma denominação, só tem maior a Assembleia de Deus, mas já tem 16 milhões, caminhando para 17 milhões de desigrejados. Pessoas que, por um motivo, por outro, por uma decepção, por uma incompreensão, por falta de conhecimento bíblico, por falta de revelação, por algum motivo, saíram da igreja. Confessam-se crentes, confessam-se cristãos, mas não frequentam mais igreja alguma. Glória a Deus. E, meus irmãos, eu procurei na Bíblia este fenômeno, e eu achei no livro de João 20 e achei no livro de Lucas 24, pessoas que resolveram não mais virem à igreja. Eu quero falar nesta noite, com a ajuda do Senhor, sobre 2 discípulos que se decepcionaram com as coisas que aconteceram. Os irmãos sabem que os judeus, eles esperavam o Cristo, mas só que o Antigo Testamento falava do Cristo vitorioso, falava do Cristo poderoso, mas falava também do Cristo sofredor, do Cristo humilhado. Isaías falava do Cristo glorioso, mas falou muito mais do Cristo servo, do Cristo sofredor. Mas, irmãos, eles não queriam o Cristo sofredor. Os judeus rejeitaram Jesus porque eles queriam Cristo glorioso. Eles queriam Cristo que já viesse aniquilando o Império Romano, que já matasse Herodes, que já fulminasse Pilatos. Eles queriam Cristo que expulsasse
os exércitos romanos e estabelecesse o reino milenial. Mas, meus irmãos, o Cristo não veio do jeito que eles quiseram. Veio do jeito que estava profetizado. Primeiro, a humilhação. Primeiro, o padecimento. Primeiro, a vergonha. Primeiro, o escárnio. Primeiro, a coroa de espinhos. Primeiro, a cruz. Primeiro, os pregos. Primeiro, a surra. Primeiro, a morte. Mas depois, a ressurreição. Depois, a ascensão. Depois, a subida para o céu. Depois, a descida do Espírito Santo. Depois, a volta de Jesus em glória para arrebatar a igreja. E depois, a manifestação para reinar na terra. Mas eles não entenderam. E Jesus morreu. E Jesus, irmãos, no primeiro dia da semana ele ressuscitou, mas ele não apareceu logo de uma vez a todo mundo. Ficou aparecendo aqui, ficou aparecendo ali, e chegou a notícia, mas 2 discípulos estavam profundamente decepcionados. Tinham sido crentes, e por sinal, irmãos, pouca gente sabe, mas um deles chamava-se Cleopas. E se você não sabe, Cleopas era casado com uma irmã de Maria, a mãe de Jesus. Havia 2 Marias na família, Maria, a mãe de Jesus, e Maria, uma irmã dela. Então Cleopas era tio de Jesus, era tio por afinidade. Se você for ler em João, na crucificação, você vai ver que estava Maria, mãe de Jesus, e estava Maria, mulher de Cleopas. Então ele era tio de Jesus, era tio por afinidade. E ele decepcionou-se. Ele junto com outro disseram: quer saber de uma coisa? Esse negócio não deu certo. Nós pensávamos, nós esperávamos, nós tínhamos esperança que ele fosse o Messias, que ele fosse o libertador, que ele fosse aquele que remisse a Israel, não dos seus pecados, mas remisse politicamente, remisse militarmente. E agora já é o 3º dia. E um olhou para a cara do outro e disse: Cleófas, vamos embora, vamos para a nossa aldeia. Vamos voltar para a nossa casa, lá em Emaús. A gente perdeu tempo. A gente passou 3 anos e meio em vão. A gente passou 3 anos e meio em busca de uma utopia, em busca de um sonho. E agora, aquele que nós esperávamos morreu. E já é o 3º dia, e vamos embora. E o Cleopas disse: vamos embora. Arrumaram a trouxinha de roupa, talvez puseram na ponta de uma vara, e saíram andando para Emaús, que era cerca de 2 léguas de distância. Portanto, 2 horas de viagem. Aquela viagem, senhores, não era uma viagem ocasional, era uma viagem de abandono, era uma viagem de desvio, era uma viagem de voltar para as origens e abandonar a fé cristã, e abandonar a esperança cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, eu sabia que Jesus é bom, eu sabia que Jesus é maravilhoso, mas o Senhor Jesus é mais maravilhoso do que o que nós pensamos. Pois não é que Jesus foi atrás deles? Glória a Deus, aleluia. Se eu fosse Jesus, eu não ia não, glória a Deus. Mas Jesus é bom. Quem crê que Jesus é bom, diga glória para Jesus nessa noite. Jesus é maravilhoso. E Jesus foi atrás. Eu não sei se era porque o Cleófas era tio, né? Parente sempre tem um chegamento, glória a Deus. E ele disse, Jesus disse: eu vou atrás desses 2 decepcionados. Eu vou atrás desses 2 que estão com a mente cheia de confusão. Eu vou atrás desses fracos na fé. Eu vou atrás desses desanimados. Eu vou atrás dessas pessoas sem esclarecimento. E o Senhor Jesus, ele entra, se atravessa entre eles. E Jesus pergunta: o que aconteceu? Disse a eles, porque eles iam falando entre si. E aconteceu que, indo eles fazendo pergunta ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Meus amados irmãos, na hora da luta, na hora que a nossa mente está confusa, na hora que a nossa mente está perturbada,
parece que os nossos olhos ficam fechados. Parece que toda fé que a gente tinha, parece que toda esperança que a gente tinha, parece que toda convicção que a gente tinha vai por água abaixo, vai pelo ralo. E a Bíblia diz que os olhos deles não deram nem para conhecer quem era que estava ali. E o próprio Cristo não fez questão. Jesus se fez de peregrino, Jesus se fez de estrangeiro e disse: que palavras são essas que trocais caminhando entre vós, e por que estáis tristes? Irmãos amados, a decepção, ela traz a tristeza. Eles esperavam que Jesus viesse montado num cavalo branco. Eles esperavam que Jesus viesse com um exército para expulsar Pilatos, para expulsar Herodes, para expulsar as águias romanas dali da Palestina. Mas a Bíblia diz que os seus rostos estavam tristes, cabisbaixos, decepcionados, voltando para Emaús. É interessante que a palavra Emaús quer dizer água quente, só que no grego não é fervente, é quente, mas não é fervente, é o quente morno. A palavra Emaús do grego significa água morna. Aleluia! Eles estavam saindo e voltando para a mornidão espiritual, estavam voltando para o morno, estavam voltando para Emaús. Mas Jesus se aproximou e Jesus perguntou: o que é isso que vocês estão tristes? Por que vocês estão tristes? Eu quero dizer para os crentes aqui deste lugar que não há motivo para ficar triste, não há motivo para baixar a cabeça, não há motivo para voltar para Emaús, não há motivo para voltar à mornidão. É hora de levantar a cabeça e dar glória àquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Por que estás tristes? Por que vocês estão tristes? E eles começaram a fazer a queixa. E quem começa a falar é Cleopas, o tio de Jesus, o tio por afinidade. Louvado seja Deus. E Cleopas diz: só tu és peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que têm sucedido nesses dias? E Jesus diz: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi, quem foi não é mais, que foi um profeta, aleluia, que foi um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Eu vim aqui dizer à igreja do Senhor que Jesus não foi, Jesus é. Glória a Deus, Ele não foi, Ele é. Quem continua crendo que Ele continua sendo, quem continua crendo que Ele é, levante a cabeça e dê glória a Jesus. Jesus não foi, Jesus é. Aconteça o que acontecer, Jesus é. Veja que eles disseram que Jesus que foi profeta, foi coisa nenhuma, irmão. Passa céu, passa terra, passa mar, passa tudo. Louvado seja Deus. O pastor que leu o Salmo, ele disse: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Então, meu irmão, aconteça o que acontecer, diga comigo: Jesus não foi, Jesus é. Diga mais alto: Jesus não foi, Jesus é. Diga assim: eu posso mudar, eu posso fracassar, eu posso morrer, eu posso adoecer, mas Jesus é, Jesus é, Jesus é. Ele não foi, Ele é. E eu quero ver a mão de quem é crente em Jesus aqui. Quem é crente naquele que é. Quem é crente naquele que é, dê um glória para Deus para tomar ceia alegre. Deixa essa tristeza embora, porque Jesus não foi, Jesus é. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas dos céus. Agora o 21. E nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. Mas agora já é, contudo, o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Nós esperávamos.
passado, pretérito, aleluia. Nós esperávamos. Ah, meu irmão, quem esperava não espera mais. Quem cria não crê mais. Eu vim dizer à igreja do Senhor que nós não esperávamos, nós continuamos esperando nele, nós continuamos crendo nele, nós continuamos servindo a ele. Nós não somos crentes do passado, nós somos crentes hoje, nós somos crentes amanhã e seremos por toda a eternidade quando ele voltar para buscar a igreja. Diga comigo: eu não esperava, eu espero. Aleluia. Eles disseram: nós esperávamos que fosse ele quem remisse a Israel. Irmãos amados, quando a gente não compreende a Bíblia, a gente fica triste, a gente quer voltar para Emaús, a gente desanima, a gente perde as esperanças. Aleluia. Mas tudo por quê? Porque não compreendiam as Escrituras, não compreendiam a palavra. Os irmãos sabiam que hoje em dia tem muito crente na situação daqueles dois de Emaús? Sem compreensão bíblica, sem base bíblica, sem firmeza bíblica, sem fundamento bíblico. Mas crente que tem fundamento bíblico, crente que conhece Bíblia, crente de escola dominical, crente de culto de doutrina, crente de escola bíblica, ele não perde a fé, ele não se abala, ele não desanima, ele não baixa a cabeça e ele não volta para Emaús. Mas eles disseram: e nós esperávamos que fosse ele, que fosse remir a Israel. Mas não era remir do pecado não, era remir politicamente. A cabeça deles estava totalmente pervertida. É verdade, outro ponto que eu quero frisar com vocês, é verdade que também algumas mulheres dentre nós se maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. Eu observei aqui, irmãos, que eles não estavam acreditando mais em ninguém. Eles disseram assim: é verdade que as mulheres foram ao sepulcro e disseram que tiveram uma visão de anjos. Mas nós não estamos acreditando, aleluia. Nós não estamos acreditando nessas mulheres. Nós não cremos mais em visão. Nós não cremos mais em revelação. Nós não cremos mais em profecia. Nós não cremos mais nos dons espirituais. Irmãos, eles estavam sem acreditar em nada. Elas disseram que viram. Elas disseram que viram anjos. Mas nós não acreditamos. E eu vim dizer a você que você não perca a sua fé. Deus existe, anjo existe, profecia existe, dons espirituais existe, palavra de Deus existe, glória a Deus. Continue crendo, continue crendo. Eu quero ver a mão de quem vai continuar crendo na Bíblia, quem vai continuar crendo na santa e gloriosa palavra de Deus, porque aqueles dois discípulos, eles não estavam acreditando mais em ninguém. É verdade que umas mulheres foram ao sepulcro e disseram que viram uma visão de anjos. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres disseram, mas a ninguém viram. Aleluia. Eles nem acreditavam nas mulheres e nem acreditavam nos homens. Eles estavam tão tristes, eles estavam tão decepcionados que eles nem acreditaram mais no testemunho das mulheres e nem acreditaram mais no testemunho dos homens. As mulheres disseram, mas nós não cremos. Os homens disseram, mas nós também não cremos. Eu não sei se nessa noite você está aqui sem crer mais em ninguém. Aleluia. Os apóstolos, os discípulos de Emaús, nem acreditaram nos homens e nem acreditaram mais nas mulheres. Eles disseram que viram, mas eu não creio. Elas disseram que viram, mas eu não creio. Eles disseram que viram o sepulcro aberto, mas nós não cremos. Eles disseram que viram anjos, mas nós não cremos. Crise de fé, crise de crença, crise espiritual. Aleluia. Quem sabe nesta noite tem alguém aqui que está como os discípulos do caminho de Emaús, não crê mais nem nos homens
e nem nas mulheres. Aleluia. As mulheres disseram, mas nós não cremos. Os homens disseram, mas nós não cremos. Nós não estamos crendo mais em nada. Nós não estamos acreditando em nada. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas aí Jesus levanta a sua voz de autoridade. E Jesus diz para eles, para aqueles crentes tristes, para aqueles crentes decepcionados, para aqueles crentes de olhos de cabeça baixa, para aqueles crentes que estavam fugindo de Jerusalém, para aqueles crentes que estavam se desigrejando, para aqueles crentes que estavam indo para casa, para aqueles crentes que não tinham mais coragem de voltar a congregar, o Senhor Jesus olhou para eles e disse-lhes: ó nécios e tardos de coração. Meu irmão, isso foi uma cacetada. Ou foi no nariz, ou foi no osso da canela. Jesus chamou de nécios. Crente que abala a fé é nécio. Crente que deixa de crer é nécio. Crente que quer voltar para Emaús é nécio. Mas nessa noite não tem nécio aqui. Nessa noite só tem crente sábio. Nessa noite só tem crente cheio do Espírito Santo. Nessa noite tem crente que crê e continua crendo. E quem pode dar glória ao nome de Jesus Cristo nessa noite? O Senhor disse: ó nécios e tardos de coração. Irmão, quem tem fé não é nécio. Quem tem firmeza espiritual não é nécio. Quem fica em Jerusalém não é nécio. Quem permanece na presença do Senhor não é nécio. Quem crê em Jesus e continua crendo não é nécio. Mas quem vai para Emaús, Jesus chama de nécio. Quem fica de cabeça baixa, triste, Jesus chama de nécio e tardo de coração. Quem não crê mais em ninguém, Jesus chama de nécio e tardo de coração. Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e depois entrasse na sua glória? Aleluia. Jesus disse: vocês nunca leram a Bíblia, não? Vocês nunca leram as Escrituras, não? Porventura isso que aconteceu não estava na Bíblia? Porventura isso que aconteceu não estava avisado? Porventura isso que aconteceu os profetas não falaram? Porventura isso que aconteceu não está nos Salmos, não está nos profetas, não está em Moisés? Porventura isso que aconteceu não está na Bíblia? Aleluia. Aleluia, irmão. Tudo que acontece já está neste livro. Quem crê nisso? Quem crê como eu creio assim? Quem crê? Tudo que acontecer neste mundo já está nas páginas da Bíblia. Jesus disse: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Vocês não sabem que estava na Bíblia. Vocês não sabem que já estava revelado. Vocês não sabem que já estava avisado que iriam acontecer essas coisas. E ele disse mais: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Começando por Moisés, começando por Gênesis, começando por Êxodo, começando por Levítico, começando por Números, começando por Deuteronômio, depois passando para Josué, depois passando para os Juízes, depois passando, aleluia, para Ruth, depois passando para 1 Samuel, depois passando para 2 Samuel, depois passando para 1 Reis, depois passando para 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, depois Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, e saiu por aí afora, e os olhos deles foram se abrindo. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que só se decepciona e fica triste quem não conhece Bíblia. Aleluia. Aleluia. Só se decepciona
emociona e só fica triste quem não conhece as Escrituras. Mas a Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande, ela nasceu na Bíblia, ela criou-se na Bíblia, ela está na Bíblia e ela vai subir para o céu baseada na Bíblia. Porventura, não está escrito começando por Moisés, começando pelos profetas, começando pelos salmos? Quem conhece Bíblia, irmão, não desanima. Quem conhece Bíblia não fica triste. Quem conhece Bíblia não volta para Emaús. Aleluia. Se você quer voltar para Emaús, é porque você não conhece Bíblia. Se você que está triste, cabisbaixo, desesperado, perdeu a fé, perdeu a esperança, é porque você não conhece Bíblia. Porque quem conhece Bíblia, levanta a cabeça. Quem conhece Bíblia, canta. Quem conhece Bíblia, dá glória. Quem conhece Bíblia, marcha de cabeça erguida. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes. Você sabe o que significa a palavra explicar? Preste atenção, quem sabe são as mulheres. As mulheres sabem mais do que os homens a palavra explicar. A palavra explicar, ela vem do latim, que significa tirar as plinces. As senhoras já usaram saias plinçadas? Já? Glória a Deus. O que é que acontece com a estampa da saia? Quando ela é plinçada, a estampa fica parte vista e parte escondida. Explicar vem do latim explinçare, quer dizer abrir as plinces para enxergar aquilo que está oculto, para enxergar o tecido, para enxergar o desenho, para enxergar a textura. Louvado seja Deus. Jesus disse: eu vou abrir as plinces para vocês enxergarem. E eu creio que Jesus está abrindo as plinces nessa noite. Quem crê que Jesus está abrindo as plinces nessa noite? Jesus está explicando, Jesus está abrindo as plinces para você ver o que você não estava vendo, para você enxergar o que você não estava enxergando. Aleluia. Aqui tem crente pentecostal, tem crente pentecostal. Aqui tem crente pentecostal, glória a Deus, não só canela de fogo, mas coração de fogo. Jesus começou a explicar-lhes o que dele estava escrito em todas as Escrituras. Você só fica triste se você não receber explicação. Você só fica triste se você não conhecer Bíblia. Mas se você conhecer Bíblia, se as plinces já se abriram e você enxergou o Evangelho, e você enxergou as riquezas de Cristo, e você enxergou a glória de Deus, a tristeza vai desaparecer, a frieza vai desaparecer, Emaús vai desaparecer, e Cristo vai ser glorificado na sua vida. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já o dia declinou. As trevas estavam chegando. Noite na Bíblia pode ser a noite de 12 horas e pode ser um período de tempo. A Bíblia diz: o choro pode durar o que, igreja? Essa noite aí é de 12 horas ou é um período? O choro pode durar uma noite. Tem tempo que é época de noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Noite fala de escuridão, noite fala de trevas, noite fala de incertezas, noite fala que a gente não enxerga muito. Noite. A Bíblia diz que eles disseram: fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. Você quer convidar Jesus também? Talvez nessa noite tenha alguém aqui passando por uma noite. Parece um pleonasmo. Talvez nesta noite tenha alguém aqui passando por uma noite. Trevas,
escuridão, incertezas, pavores. Mas eles disseram para Jesus: Senhor, fica. Aleluia. E eu vim dizer para vocês que Jesus está nesta noite com vocês. Aleluia. Jesus está nesta noite escura, nessa noite de trevas, nessa noite de dificuldades. Eu vim dizer que o meigo nazareno, ele está aqui nesta mesa. Ele está sentado à mesa com a igreja. Quem acredita que o nazareno está aqui nesta noite, dê um glória para Deus mais forte. O nazareno, ele nunca abandona a igreja. O nazareno, ele nunca deixa a sua igreja passar a noite sozinha. Fica conosco. Fica conosco. Fica conosco, porque o dia já declina, a noite já chegou. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí a Bíblia diz: e entrou para ficar com eles. Diga comigo, ele está aqui. Diga mais alto, ele está aqui. Nessa noite tão sombria, Jesus está aqui. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Aleluia! E aconteceu que, estando com eles à mesa, e eles sem conhecer que era Jesus, que estando com eles à mesa, Jesus tomou o pão e o abençoou e o partiu e deu. Aleluia. Quando eles olharam o gesto peculiar de Jesus dar graça, de Jesus abençoar, de Jesus partir o pão, Cleófas olhou para o outro e disse a ele: Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Quem crê que Ele está vivo, dê glória para Ele nesta noite. Ele está vivo, Ele não ficou na sepultura. Aleluia, aleluia. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e Ele desapareceu. Glória a Deus. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando no caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Cleófas, o teu coração estava queimando? Estava. Pois o meu também.